Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre propósito de vida. Não só sobre propósito de vida, mas como que nós conseguimos identificar o propósito da nossa vida e como nós podemos perder também o propósito de vida. E o que acontece quando a gente perde o propósito de vida? Eu vou contar uma história que vai ajudar a entender um pouquinho sobre isso, mas antes de contar essa história, falar sobre essa questão de propósito. Quando a gente nasce e vai crescendo, até ali a adolescência, provavelmente, mais ou menos, a gente não tem muito propósito de vida. A gente está aprendendo a viver, está identificando as coisas. Na verdade, o propósito da vida é esse, é experimentar, né? Mas chega algum momento que a gente precisa de um propósito para avançar, de um propósito para que a gente possa se motivar a fazer algo. E quando a gente não tem esse propósito, a vida ela pode se tornar um tanto quanto chata e um tanto quanto depressiva, inclusive. E esse é um dos motivos porque muitas pessoas acabam se desesperando em algumas situações porque perdem o propósito. E o que faz a gente perder o propósito? É quando nós colocamos todas as nossas fichas em algo que é transitório. Então, o que eu aprendi nessa questão de ser pai e também nessa questão de luto? Bom, quando você é pai, automaticamente você ganha um propósito, e é um propósito muito nobre, que é cuidar daquela pecinha, fazer com que ele cresça, se desenvolva e se torne alguém que vai tocar a sua vida, que consegue se virar, consegue ajudar outras pessoas, enfim. Então você acaba adquirindo esse propósito. Mas não é só isso que acontece na nossa vida que traz propósito. Então, quando você estuda, por exemplo, geralmente esse é um propósito meio que imputado na gente. Então, se você está na escola, o seu propósito é passar de ano, aprender, né? Não só passar de ano, obviamente, mas o que vem relacionado com isso, né? Aprender, se desenvolver, conhecer outras pessoas, interagir. Mas quando a gente termina essa época de escola, muitas pessoas, muitos jovens, já começam a perder o seu propósito, porque era algo tão transitório, tão passageiro, que terminou a escola, terminou o colegial, terminou a faculdade, seja lá até qual nível que vai, terminou aquilo, bom, muitos ficam perdidos. E aí geralmente vem a questão do trabalho, e o trabalho passa a ser ali algo que nos dá um certo propósito. Mas ele é muito passageiro também, ele é muito transitório, é muito frágil. Com pouco tempo de trabalho, você percebe que se sua vida for aquela rotina apenas, se o propósito da sua vida for apenas aquela rotina, aquilo deixa de fazer sentido também. Quando a gente vai casar, então quando a gente vai casar, aquilo se torna um propósito. E até o trabalho, que eventualmente pode ter perdido o seu valor dentro do propósito, ele é resgatado. Por quê? Porque agora eu preciso do trabalho para manter esse propósito principal do casamento, porque eu tenho esse sonho, eu quero fazer acontecer, então eu vou querer comprar minha casa, vou querer fazer uma festa de casamento. Então até o trabalho que pode ter perdido o propósito, ele volta a ter valor, porque agora tem um propósito principal. Mas depois que casa? Bom, seguindo o rumo natural das coisas, vem os filhos. E os filhos, eles são algo que nos dá um propósito muito importante, de muito valor e com uma expectativa de longo prazo. Então, a maioria das pessoas, depois que tem filhos, começam a viver em prol dos seus filhos. Esse é o propósito da vida, eu viver em prol do meu filho. Mas eu descobri que isso também é passageiro e transitório, mais passageiro do que muitos de nós gostaríamos que fosse. E ainda que ele não seja da forma como aconteceu comigo e com minha esposa, eu percebi que isso pode ser transitório a longo prazo também. Porque em algum momento seu filho, sua filha vai casar, eles vão sair de casa e esse vazio volta a fazer parte da vida. Então, bom, eu não tenho mais os meus filhos para que eu cuide. O que vai ser agora o meu propósito? Então, algumas pessoas encontram propósito em outras coisas, outras pessoas acabam perdendo o propósito da vida, né? Algumas pessoas, depois que
se aposentam, por exemplo, se elas não têm algum propósito, elas vão definhando muito rápido, porque a vida deixa de fazer sentido. E uma das coisas que faz a gente viver é ter vontade de viver. E uma das coisas que nos faz ter vontade de viver é ter um propósito para aquela vida. Mas então, se temos tantas coisas que podem nos dar propósito, mas são passageiras, né, o que é que eu tenho que me firmar? Então, antes de contar a história, eu vou ler aqui 2 textos bíblicos que mostram algo que nós devemos nos firmar com um propósito que ele é eterno. E assim como eu falei que os filhos, o casamento, o que quer que seja, quando ele tem um propósito maior, ele faz as outras coisas passarem a ter propósito também. Então, quando nós colocamos o que é eterno como um propósito da nossa vida, isso faz com que todas as outras coisas passem a ter propósito também, no seu devido nível, né, como nós falamos de importância em outros vídeos, mas voltem a ter propósito e a vida não deixa de fazer sentido, o que acontece com muitas pessoas quando perdem alguma coisa, quando terminam um relacionamento e coisas desse tipo. Então, o primeiro texto está em João 17, no versículo 3. Diz assim, ó, a vida eterna é essa. Então veja que aqui está falando de algo que é eterno. Ele não é transitório, não é passageiro, é algo que dura para sempre. Então a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então parte do nosso propósito, talvez o principal propósito que nós deveríamos ter nessa vida seria conhecer o verdadeiro Deus e conhecer Jesus Cristo a quem Ele enviou. Um outro texto também muito importante está lá em Mateus 6:33, que diz assim: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele é uma das coisas que nos dá propósito nessa vida, porque é algo eterno, entende? É algo que dura para sempre, não é transitório, não está sujeito a ferrugem, não está sujeito à deterioração, não está sujeito à morte, não está sujeito a nada desse mundo, é eterno. Então isso nos dá propósito. E aí agora eu vou contar a história então que eu ouvi já faz muito tempo, mas me marcou muito essa história porque ela é muito interessante dentro da questão do propósito. Então conta a história de um homem que ele tomou algumas ações más na sua vida, cometeu lá alguns delitos, e ele acabou sendo preso. E lá na cadeia, ele foi sentenciado a quebrar pedra. E o que acontece? Enquanto ele estava quebrando pedra, foi-lhe dito que as pedras que ele quebrava, essas pedras serviriam para algo. Essas pedras construiriam escolas, hospitais, né? Então construiriam coisas que seriam benéficas para a sociedade. E embora aquele trabalho era algo tão desgastante, cansativo, aquilo trouxe um propósito para a vida dele, porque na cabeça dele ele pensava, bom, puxa, eu fui uma pessoa má que fez coisas más e não trouxe nada de bom, mas agora o que eu estou fazendo está ajudando outras pessoas. Eu estou ajudando a outras pessoas para que tenham escolas, para que tenham hospitais, para que possam crescer, para que possam ter saúde, para que se desenvolvam. Isso deu um propósito de vida para ele. E ele trabalhava naquilo com um afinco tão grande que isso começou a incomodar o carcereiro. O carcereiro, quando olhava para ele, olhava para os outros presos, via os outros presos trabalhando, mas sofrendo, mas ele parecia que trabalhava sorrindo. Por quê? Porque ele tinha um propósito. E um dia o carcereiro perguntou para ele, incomodado, falou, olha, nossa, eu vejo todo mundo trabalhando aqui, está todo mundo cansado, desanimado pelo que está fazendo, porque sabe que está pagando pelos seus erros, mas você passa pelo que você está passando e você está sorrindo. Por que você está sorrindo? Por que você está feliz? E aquele homem disse, olha, eu fiz muita coisa errada na minha vida e agora que eu estou construindo algo, dá muito trabalho, mas eu sei que eu estou ajudando a construir algo que é maior do que eu, algo que é mais importante do que eu e que vai beneficiar outras pessoas. E aí, o que acontece? O carcereiro, uma pessoa muito malvada, ele falou, então é isso.
tá bom, eu quero fazer uma proposta para você. Fica aqui hoje, quando a gente recolher todo mundo, eu vou deixar você aqui hoje porque eu quero mostrar algo para você. Beleza, o cara ficou lá e aí quando anoiteceu, chegou então um caminhão, colocaram todas as pedras em cima de um caminhão e o carcereiro entrou no caminhão junto com esse homem e eles foram seguindo. E na cabeça daquele preso, olha, ele vai me mostrar quais são as escolas que nós estamos construindo, quais são os hospitais, quais são as coisas que essas pedras estão construindo, e ele ficou animado com aquilo. Mas o que acontece? Quando chegou em determinado local, ele começou a ver que estava tudo muito deserto e ao longe assim ele viu um despenhadeiro. E de repente o caminhão manobrou naquele despenhadeiro, ergueu ali a caçamba e todas as pedras foram derramadas, foram derrubadas ali no despenhadeiro. E aquele preso não entendeu nada, ele falou, cara, o que você está fazendo? E aí o carcereiro falou, olha, esse é o fruto do seu trabalho. Você quebra a pedra e depois nós jogamos as pedras aqui. Esse trabalho foi feito só para ocupar o seu tempo. E a partir daquele momento, aquele preso nunca mais conseguiu quebrar as pedras como antes. Então, olha só, essa história ela é muito importante porque ela nos traz algumas lições. A primeira lição, eu acho que é a mais clara, é que quando nós perdemos o propósito, nós perdemos a motivação da vida. Então, se nós colocarmos os nossos propósitos em coisas transitórias, somente em coisas transitórias, elas são muito frágeis. Então, uma morte de um filho, uma perda no trabalho, quem sabe uma perda financeira, uma casa, uma doença, um relacionamento, o que quer que seja, que se nossa esperança de vida estiver só nessas coisas transitórias, elas podem perder o sentido a qualquer momento, seja por uma fatalidade, seja pelo curso natural da vida. Então, como eu falei, os filhos nós criamos a longo prazo, mas de repente eles podem sair de casa e você pensa, e agora, o que eu vou fazer? De repente você investiu muita energia, muita expectativa no seu trabalho, mas passou lá um período de tempo, depois de você ter vestido tanto a camisa, não fez mais sentido para a empresa que você trabalhasse lá e você pode perder o seu chão. De repente você depositou todas as suas fichas num relacionamento e de repente esse relacionamento por algum motivo acabou que teve uma rachadura e ele não pôde perdurar e você perde o sentido. Então, quando nós colocamos todas as nossas fichas em um propósito transitório, isso muito provavelmente vai fazer com que algumas pessoas não tenham mais condições de ter vontade de vida. E o que acontece a partir daí? Vão ter que procurar outras coisas. Muitas vezes vai ser um vício, uso de remédios, coisas ilícitas. Então, tudo isso vem do que? Da perda de um propósito. Agora, o que essa história nos ensina também? Que se eu tiver um propósito, que ele é eterno, mesmo que as coisas transitórias elas passem, eu ainda tenho o meu propósito. O meu propósito ele ainda está lá. Eu vou ter um sofrimento, vou ter uma perda, vou ter ali algum momento em que eu vou ter que respirar, em que eu vou ter que encontrar o chão novamente, mas o meu propósito principal ainda está lá. É aquele propósito que dá propósito a todas as outras coisas. Outra coisa que essa história nos ensina, que mesmo uma coisa difícil, ela é feita com amor e com energia e com força quando o meu propósito está firme. Então, o cara que quebrava pedra, ele quebrava animado, por mais que aquilo dava trabalho. E eu costumo falar, sempre que alguém me pergunta, eu costumo falar, olha, se alguma coisa é boa, ela dá trabalho. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que dá trabalho, então é porque eu sei que aquilo é bom no final das contas. Então, para alguns amigos, né, eu sempre falo, olha gente, é difícil de acreditar, mas é mais fácil, falando de filhos, né, é mais fácil cuidar de 2 do que cuidar de 1. E não como que isso é possível? Olha, é mais fácil cuidar de 2 do que cuidar de 1. Embora dá trabalho. Então todo mundo olha e fala, não, se um filho dá trabalho, 2 deve dar mais trabalho. Mas é melhor e eles até se ajudam. E para alguns eu falava, eu até brincava que eu queria ser igual a Jacó, ter 12 filhos, né?
passei da fase, quem sabe, para conseguir ter os 12, mas o meu sonho era ter pelo menos 4 filhos. E as pessoas falam, cara, mas isso dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho porque é bom, porque só o que é bom dá muito trabalho. Agora, o que acontece? Algumas coisas elas não são tão boas em si, mas elas dão muito trabalho. E não é que dá trabalho no sentido físico da coisa, pode ser que seja no sentido físico também, mas ela dá um trabalho num desgaste mental. Então, de repente, o seu trabalho, por exemplo, o seu emprego, é algo que você, quando chega ali no domingo de noite, você pensa, puxa, amanhã eu vou ter que trabalhar, você já fica desesperado. Mas, às vezes, aquilo, por mais que seja algo que você não goste, aquilo sustenta algo que te dá um propósito, que é a sua família. Então, até esse trabalho que parece não ter propósito, ele se torna um propósito em si. Porque você está trabalhando, tá difícil, mas você está fazendo isso porque o seu propósito é maior. Agora, vamos trazer isso para uma escala maior ainda. Por que eu cuido da minha família? Olha, eu não cuido da minha família para esse mundo apenas, mas eu cuido da minha família para algo que é eterno. Então, por mais que dê trabalho aqui, aquilo que eu estou fazendo é eterno. E mesmo que numa perda, como foi o que aconteceu no meu caso da minha esposa, a gente ainda sabe, a gente tem esperança e tem o propósito de encontrar o nosso filho quando Jesus voltar. Então, assim, meu filho já está guardado, como eu falei. Então, qual que é o seu propósito? Nós precisamos identificar quais são os nossos propósitos para identificar se eles não são propósitos frágeis apenas. Eles podem ser até nobres, mas se ele está ligado apenas a esse mundo, ele é muito frágil. E nesse processo aí de luto, a gente acabou entrando em contato com algumas pessoas e a gente percebe que algumas pessoas ficaram estraçalhadas. Na verdade, todos nós ficamos, mas assim, algumas pessoas não conseguiram se recuperar. E eu acho que 100% a gente não se recupera, não sei se eu posso dizer assim, porque a gente vai dividir a vida de qualquer forma em antes e depois daquilo. Mas a vida não pode perder o propósito, porque eu tenho algo eterno. A vida não pode perder o propósito também, porque eu tenho outras pessoas ao meu redor. Então, uma coisa que minha mãe me contou e eu fiquei pensando muito, né, é sobre Jacó. Jacó, quando ele pensou que ele tinha perdido José, ele ficou muito ruim. Mas a Bíblia diz que ele se consolou em Benjamim, que era o filho mais novo ali, o irmão de José. E o Tales, ele não entende muito as coisas, mas ele também sentiu, a gente percebe que ele sentiu que ele não tem mais o parceirinho dele ali pro dia a dia. E agora ele ficou muito apegado pra gente, é papai e mamãe a todo momento. E isso também nos dá um propósito. Então, reforça um dos nossos propósitos, mas nós entendemos agora que esse é um propósito que ele só faz sentido porque eu tenho um propósito eterno. Então, a nossa vida tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre isso. Então, talvez sirva para quem é novo, para quem é mais velho, para quem perdeu alguém, para quem não perdeu. Não firme os seus propósitos apenas aqui nesse mundo, né? Busque aquilo que é eterno, aceite o convite de Deus. A Bíblia até diz que Jesus está batendo na porta do nosso coração, ele está querendo nos ajudar com esse propósito, entender que existe mais do que apenas o que a gente vê aqui. Então que Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha servido também como uma ajuda e até o próximo.